Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 2 da segunda temporada do podcast Como se Fala. No episódio anterior, a gente falou como que nativos, sejam eles americanos, canadenses, ingleses, australianos, como que eles falam no dia a dia. Inclusive, a gente levantou ali várias contrações que você ouve de pessoas, e muitas vezes você vai ler, ver e ouvir isso em séries, filmes, músicas, mas que são contraídas e você talvez fala assim, eu não aprendi isso, eu não sei isso, ele está falando muito rápido. Só que hoje nós vamos falar de algo um pouquinho diferente. Você já montou uma frase em inglês e um bendito de um professor de inglês ou um amigo, um colega que fala inglês relativamente bem, ele olha para você e fala assim, mas não é assim que eles falam no dia a dia. Já aconteceu isso com você? Isso acontece porque existe uma diferença muito grande entre o inglês correto e o inglês falado, ou também chamado inglês natural. Nesse episódio, eu vou te mostrar 5 frases que muitas vezes a gente usa, quando eu digo a gente, nós brasileiros. E dessas 5 frases que eu vou te mostrar, obviamente eu já vou te mostrar qual que é o certo. Então fica tranquilo, você não vai ver só as frases erradas, você vai ver as frases corretas também, tá bom? Então vamos lá, vamos pro primeiro bloco aqui. Frase número 1. Frase número 1. I have 46 years. I have 46 years. Nesse caso, a pessoa ela quer dizer que ela tem 46 anos. Então ele pensa, bom, eu tenho 46 anos, verbo have, ter. Então I have 46 years. Eu tenho 46 anos. Isso é uma tradução literal. Só que em inglês nós não temos a idade. Não é uma posse como, por exemplo, esse mouse que é meu aqui. Esse mouse é meu. I have a mouse. Não é. A idade você é a idade. E convenhamos, a idade, nós somos a idade, né? As rugas, falta de cabelo, entre outras coisas. Nós somos a idade. Então, ó, pensando nisso, nessa analogia do somos, o verbo ser em inglês é o verbo to be. O famigerado verbo to be. Tá? Então, é o verbo to be. Então, I am 46 years old. Então, você vai usar o verbo to be para falar a sua idade, seja 5 anos de idade, 50 anos de idade ou 100 anos de idade. O verbo to be, você é a sua idade, tá? A analogia aí da fisionomia, né? Dos detalhes que a idade mostra ou não, é essa analogia que você vai lembrar, tá? Então, olha só, para falar a idade em inglês, você não vai falar I have, você não tem nada de idade, você é a idade. Então, aí você vai ter duas opções. I am 46, ou seja, eu estou falando que eu tenho 46 anos de idade, a tradução literal fica, né, eu sou 46 anos de idade, mas a gente entende que em português a gente diria dessa forma. A outra opção é você parar no número. Então, I'm 46. Isso já significa eu tenho 46 anos de idade. Por quê? Se você disser years, você também tem que dizer old, tá? Então, I'm 46 ou I'm 46 years old. Tudo bem? Faz sentido? Então já aproveita e anota e fala a tua idade. Então isso mostra pra gente que existe uma diferença muito grande entre a gente traduzir e pensar em inglês. Nem sempre uma estrutura que a gente usa em português, ela vai existir da mesma forma na língua inglesa. Eu acredito que isso vale também para muitos outros idiomas, se não para todos. Vamos para o segundo bloco então, do nosso episódio número 2 de hoje, da temporada 2 do podcast Como se Fala? Então vamos lá. Frase número 2. I am with doubt. Quem diz isso está querendo dizer que eu estou com dúvida. É uma tradução bem literal. I am with doubt. Eu estou com dúvida. Gramaticalmente até parece fazer sentido, só que o mais natural é eu dizer I have a question, ou seja, eu tenho uma pergunta. Eu vou relembrar aqui uma situação de muitos anos atrás. Eu tinha um colega de trabalho que ele era americano e uma vez eu estava conversando com ele sobre isso, sobre essa questão do doubt, do question, e algo que ele me falou fez muito sentido. Ele me falou assim, André, a doubt, a dúvida, é quando você está entre uma coisa e outra. Então eu vou usar uma camiseta branca ou uma preta. So I'm in doubt. Estou em dúvida. Então, branca ou a preta? Para a roupa, nesse exemplo que ele citou para mim, realmente a gente coloca dessa forma. Você está em dúvida. Mas quando você não entendeu algo que o professor perguntou, ou que alguém deu uma explicação e você quer saber mais detalhes, então I have a question. Essa frase I have a question é perfeita para quando você tiver em aula, tá fazendo aula em inglês e você não entendeu algo,
I have a question. Pessoal, até a frase 2, tudo bem? Todo mundo comigo até aqui? Vamos para a frase 3 agora? Bloco 3 do nosso podcast. Então, frase 3 é uma frase que nós brasileiros às vezes falamos, a gente quase acerta, mas tem uma particularidade dela que a gente vai mudar agora. Então, a frase é essa seguinte, vai aparecer aqui, ó. How is this called? Quando a pessoa quer dizer o seguinte, né? Ou quer perguntar, como isso é chamado? Então, como que se chama isso? Talvez alguém diga, né? How is this called? Mas será que é assim que a gente fala? Bom, é fácil entender por que a gente faz isso. É fácil entender por que uma pessoa diria dessa forma. Porque a pessoa está pensando em português, né? Como é chamado isso? Como isso é chamado? A pergunta correta seria essa daqui, olha. What is this called? What is this called? Não importa para o quê. Então, você está apontando lá para um chapéu, para um cabide, para uma lâmpada, para uma porta, para uma mesa, não sabe o nome? Ó, pergunta, what is this called? Ou se a gente fizer a contração com what is this called? Por que existe a dúvida? Porque na língua portuguesa a gente fala assim, aponta para isso, por exemplo, né? Vou usar o exemplo do meu mouse aqui, né? Como que se chama isso em japonês? Então a gente vai pensar como, how. Oh, peraí, como em inglês é how. Ah, beleza. Então aí a gente vai falar assim, né? How is this called in English? Por exemplo. Mas em inglês, então essa pergunta é what is this called in English? Sendo a mesma tradução. Você não vai pensar que a tradução é what. Você não vai pensar que a tradução é o que ou qual. Até porque o what ele pode ter esse sentido, né? De o que ou de qual. Então, o que é isso chamado em inglês? Ou qual é isso chamado em inglês? Não. Como que isso se chama em inglês? Então a pergunta, what is this called in English? Você pode parar no called. Obviamente, se o contexto ali for de aprendizado de língua inglesa, você já vai ter atingido o ponto. Tudo bem? Então, não sabe algo? What is this called? Esquece o how, foca no what. Vamos para o bloco número 4, para a frase número 4. Frase número 4, essa aqui você vai lembrar talvez de um personagem de um filme. A frase é o seguinte, olha, algumas pessoas dizem I will return back. I will return back. Quando a gente falou back aqui, os que são mais plugados no cinema, mais cinéfilos, talvez já lembraram de um certo personagem. Eu já vou mencionar ele aqui, mas vamos lá, vamos avante. É um erro bem curioso, porque a frase ela parece sofisticada. I will return back tomorrow. Só que existe uma redundância. Por que tem uma redundância aqui? Porque return já significa voltar. Return já significa voltar. Então, o natural é I will return tomorrow. I will return tomorrow. Agora, olha só a próxima frase. Diga pra mim se você lembrou quem é o personagem de filmes de ficção que fala essa frase. Eu duvido que você não saiba. A frase é I'll be back. Lembrou de alguém? Tem algum personagem no cinema hollywoodiano que fala I'll be back? É esse cara aqui, ó. Essa frase ficou clássica, né? Porque o ator é austríaco e ele tem um sotaque ao falar inglês. Então a frase, obviamente, acabou ficando clássica no cinema e as pessoas já usavam isso, né? Nativos já usam. Mas a gente aqui no Brasil, a gente começou a brincar, a falar essa frase por causa do filme, né? Então a frase tá aqui, ó, I'll be back. Vou colocar ele para falar agora para vocês, olha. I'll be back. Certo? Então se você quiser dizer que você vai voltar, que você vai retornar, duas opções. I will return, simples, né? Eu estou usando ali o will é para futuro, return é retornar, ótimo. A outra opção, I'll be back, que é a contração de I will be back, ou eu estarei de volta, em outras palavras, eu voltarei, certo? Então grava, né? Se você vai voltar, I will return, I'll be back. Lembra do personagem. Vamos para o quinto e último bloco do nosso podcast. Então agora a frase número 5. Frase número 5, quando alguém quer dizer que uma matéria ou algo é mais fácil, ele diz more easy. André, mas ó, more é mais, easy é fácil, more easy. Quando a pessoa está fazendo isso, ela está usando um aspecto do idioma que é os comparativos. Para quem já passou por isso em livros, você vai lembrar lá do comparisons. É a comparação entre duas coisas. Essa mão está menos fechada que essa e essa mão está mais aberta que essa. Eu estou fazendo um comparativo entre dois. Poderia ser o comparativo, que é o superlative, entre três ou mais. É uma comparação também. Só que então, o que acontece? More easy. Só que em inglês você vai perceber que algumas palavras, assim como na língua portuguesa, elas mudam, são comparativos irregulares. Por exemplo,
Vamos pensar aqui em português. Você fala mais pequeno? Fala. Não deveria. Não é mais pequeno, é menor. Você fala mais grande? Não deveria, é maior. Certo? Então, assim como a gente tem não é mais pequeno, é menor, não é mais grande, é maior, em inglês existem outras palavras que usam a mesma lógica, vamos dizer assim. Então não é more easy. E agora como que é? Easier. Easier. Então não é more easy. Quando você fala more easy, pode soar para um nativo como se você estivesse falando para um brasileiro mais grande, mais pequeno e todas essas anomalias que a gente ouve no nosso dia a dia. Tem outras palavras que enquadram da mesma forma. Assim como o easier significa mais fácil, por exemplo, maior não é more big, é bigger. Mais rápido não é more fast, é faster. Menor não é more small, é smaller. É um detalhe pequeno, mas que faz muita diferença na naturalidade e na qualidade da sua fala, da sua comunicação na língua inglesa. Pessoal, chegamos ao fim do episódio 2 da segunda temporada do podcast Como Se Fala. Recapitulação, então, o que a gente viu hoje? 5 frases que a gente diz na maior boa vontade, mas na verdade elas têm maneiras melhores de serem ditas. Vamos relembrar quais são as frases que a gente não vai usar mais a partir de hoje? I have 46 years. I am without. How is this called? I will return back. A gente vai dizer I'll be back. E o último, more easy. A gente viu que era easier. Muito obrigado pela sua companhia nesse episódio 2. Obrigado mesmo de coração. Próximo episódio, episódio 3, vai falar sobre esse tema aqui, ó. Como pensar em inglês sem traduzir. E agora? Tem mágica? Vamos descobrir. Eu espero você no próximo episódio do podcast Como Se Fala. Thank you very much. See you soon. Bye bye.